Olá, estamos de volta à nossa aula de classes gramaticais. Bom, até aqui você aprendeu que o artigo é classe de palavra que se refere a substantivo. Aprendeu que substantivo é palavra que nomeia, dá nome às coisas, aos seres, animais, enfim. Viu que o adjetivo é classe de palavra que se refere sempre a um substantivo. Fez até uma questão comigo do CESP, em que a banca queria saber a que substantivo o adjetivo estava se referindo. E aí você já começou a entender o estilo da banca, que ela gosta mesmo de ver a gramática aplicada ao texto. Então, pouco importa lista, lembra que nós ficávamos, você não deve ser dessa época, mas eu sou da época em que nós ficávamos decorando listas de adjetivos, listas de advérbios. Hoje já não se deve mais ensinar assim, porque as provas já não cobram mais dessa maneira. Então, o que você precisa é saber reconhecer no texto. Agora eu vou trazer para você uma classe de palavra que você não precisa também decorar, você só precisa entender o que é. E depois é para o texto que você vai comigo. Sempre a gramática textual, a gramática que é o estilo do CESP-UNB, aplicada ao texto. Vamos revisar advérbio. Lembra? Então, você estudou advérbio. Bom, o que você precisa saber de advérbio? Vamos colocar aqui alguns exemplos curtos. Eu digo, João viajou ontem. João está muito feliz. E João dorme muito bem. Então, relembrando o conceito de advérbio só com essas três frases, você não precisa de mais nada, só delas. Advérbio é palavra que se refere a verbo. O advérbio pode se referir a um verbo, a um adjetivo. Olha, feliz é adjetivo. Então, advérbio é palavra que se refere a verbo, pode se referir a adjetivo, nesse caso ao feliz, e pode se referir a outro advérbio. Esse bem aqui é um advérbio. Então, advérbio, você já sabe, classe de palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Além disso, advérbio indica circunstância. Então, essa é a palavra-chave. É uma palavra que você vai ver muito nas provas do CESP. O advérbio, ele indica circunstâncias. Bom, o que são circunstâncias? Circunstâncias são informações adicionais. São informações que podem ser sempre retiradas da frase. Aliás, a melhor definição que eu tenho para você, que você não vai esquecer mais, de circunstância é... Circunstância é como a história do fofoqueiro. É a pergunta do fofoqueiro. Circunstância é pergunta de fofoqueiro, de quem quer fazer fofoca. Se você chega para um fofoqueiro e diz assim, eu viajei, o fofoqueiro vai querer saber quando. Quando é circunstância de tempo, é advérbio de tempo. O fofoqueiro vai querer saber para onde. Para onde é circunstância de lugar, é locução adverbial de lugar. Com quem? Companhia. Para que? Finalidade. Essas são as circunstâncias. Circunstâncias são informações adicionais, são as perguntas que o fofoqueiro faz. Quando? Por quê? Com quem? Para quê? E daí por diante. Tudo bem? Circunstância é informação que sempre pode ser retirada da frase. Então, é informação extra, informação adicional. E aí, dependendo da frase, você pode ter mais de uma circunstância. Quer ver? Nesses exemplos, olha, João viajou ontem. Esse ontem aí está indicando tempo. Então, nós temos aí um advérbio de tempo. É circunstância de tempo. Depois, João está muito feliz. Esse muito aí está dando ideia de intensidade.
Ele está intensificando o adjetivo. Então, ele é um advérbio de intensidade. E muito bem, esse muito aí está se referindo a bem. Esse bem já é um advérbio. Esse muito é um advérbio de intensidade. Esse bem é um advérbio de modo. Esse bem aqui está se referindo ao verbo dorme bem. Ele é advérbio de modo. Então, o que você precisa saber sobre o advérbio? Anote aí. Você tem que saber o seguinte, para fazer uma prova do SESP, você não precisa saber tudo que existe nesse mundo sobre advérbio, não. Fique tranquilo. Você só precisa saber 3 coisas. Você precisa saber que ele modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Ele é uma classe de palavra invariável. Isso é importante você saber, quer dizer, o advérbio não vai ao plural, não vai ao feminino, ele não varia e ele indica circunstância. Circunstância é, portanto, informação adicional, informação que pode ser retirada da frase. Como é que o SESP pergunta isso em prova? Veja, já vou levar você para a prova, veja só. Então, uma questão que eu trouxe para você de advérbio. Observe como a banca não quer que você decore nada. Observe que não. Ela só quer que você diga o seguinte. Veja, vem um texto e ela diz assim. Nas linhas 8 e 28, as ocorrências do vocábulo desde introduzem circunstâncias temporais. Então, veja. A banca nem pergunta se é advérbio, ela já diz que é. Então, assim, ela não quer saber se você... qual é o nome dessa classe? Ela não fala assim, qual é a classe gramatical da palavra desde? Não é o estilo da banca. Ela só quer saber a circunstância dessas duas palavras nas frases em que elas aparecem. Veja, circunstância é ideia adicional, é sentido. Então, você só consegue descobrir isso pelo contexto. Você tem que ir às linhas 8 e 28. Vamos juntos, vamos lá. Lá na linha 8, ele diz assim, isso ocorre desde os desdobramentos da Revolução Industrial. Então, ele diz, isso ocorre desde os desdobramentos. Esse desde dá a ideia de tempo. Então, de fato, esse desde é circunstância de tempo. Ótimo. Foi. Entendemos. A primeira é, porque dá uma ideia, o contexto mostra, né? Desde a Revolução. Mas aí, vamos para a linha 28 agora e vamos ver se também é circunstância de tempo. Aí ele havia dito aqui, olha, desde outra perspectiva, desenvolvem-se reflexões sobre as incertezas e indeterminações acerca do destino. Bem, eu sempre aconselho que o meu aluno que vai fazer SESP nunca olhe para a palavra isoladamente. Observe que quando ele diz desde outra perspectiva, a palavra outra já indica que você tem que voltar um pouquinho no texto. Porque pelo jeito, se ele está mostrando a outra, é porque ele já apresentou a primeira perspectiva. Então, você tem que dar uma lida no que veio antes para saber se esse desde aí é mesmo tempo. Olha, parece que não é, né? Porque outra perspectiva é tempo, é momento de alguma coisa? Provavelmente não, mas você precisa voltar ao texto. Vamos lá. Lá na linha 22, tudo se esclarece. Ele havia dito aqui, olha... Por um lado, estabelece-se uma compreensão de que o incremento de ciência e tecnologia é algo determinante, não é isso? Aí ele diz, desde outra perspectiva, desenvolvem-se reflexões. Então ele apresentou, olha, por um lado, e o outro lado que se opõe a ele. Então não é nada ideia de tempo, não. A ideia aí é de oposição. Ele havia dito, ó, por um lado, ciência e tecnologia é algo determinante.
fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E aí depois ele diz, desde outra perspectiva, desenvolvem-se reflexões sobre as incertezas e indeterminações acerca do destino. Então, de um lado, ele diz que é algo determinante, do outro lado, existem incertezas. Então, o objetivo aí do segundo desde, o primeiro era tempo, o segundo não era. O segundo era, portanto, oposição. Por isso, a assertiva está errada, entendeu? Por isso que eu digo sempre, quem ficou estudando pela gramática muito, estudando tudo da gramática, faria diferença para acertar essa questão? Não, porque a gramática é importante para você ter a teoria, mas se você não treinar com questões de prova, você não aprende a fazer prova. Viu o estilo da banca? Agora eu vou trazer um outro assunto para você. Pronomes. Então agora você vai ter um pouquinho de teoria para que depois você resolva muitas questões comigo. Vamos lá, pronome, e eu vou falar de pronome pessoal, mas antes de mostrar a teoria necessária para você, pense assim, vamos lá, o que é certo dizer? Eu lhe amo ou eu o amo? O que é certo dizer? Eu não lhe vi ontem ou eu não ouvi ontem? Ele me chamou ou ele chamou-me? É disso que vamos falar agora. Bom, já adianto que o certo é dizer eu não ouvi ontem. Ouvi, não é verbo ver. Eu não ouvi, não eu não lhe vi. O certo é dizer eu o amo e não eu lhe amo. E o certo é tanto faz dizer ele me viu e ele viu-me. Nós vamos agora relembrar o uso dos pronomes pessoais. É nesta aula que você vai relembrar quando é que se usa o, quando é que se usa o lhe. Qual é a diferença? Eu lhe vi. Por que está errado eu lhe vi? Porque o certo é eu ouvi. Você até sabe que está errado, mas tem que saber por quê, né? E daqui a pouquinho você vai rever comigo as regras de colocação pronominal. Isso cai muito nas provas do CESP. Então você tem que saber porque tanto faz dizer ele me viu como dizer ele viu-me. As duas formas estão corretas. E é isso que eu vou mostrar a você agora. Nós vamos revisar pronome. Bom, então vamos a esta tabelinha. Você precisa relembrar essa tabelinha de pronomes pessoais. Vamos a ela? Vamos lá. Pronomes pessoais são aqueles que designam as 3 pessoas do discurso. Pronomes pessoais são aqueles que se referem à pessoa. Por isso o nome é pessoal. É importante você entender que existem 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala, eu. A segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, tu. E a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Tá bom? Então, veja. Você tem os pronomes retos. Primeira pessoa, que é a pessoa que fala, eu. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, tu. E terceira pessoa. Esses aqui são os pronomes singular. E essas pessoas, elas também existem nas formas de plural. Olha, nós é a primeira pessoa do plural, vós é a segunda pessoa do plural e eles é a terceira pessoa do plural. Então, você tem esses pronomes no singular e no plural. Tudo bem? Tá. Esses são os chamados pronomes retos. Os pronomes retos, eles recebem esse nome, retos, sabe por quê? Porque eles normalmente são sujeitos retos, é isso que a gramática diz. Porque eles, em relação ao verbo, eles assumem uma posição vertical. Então, eles ficam posicionados verticalmente em relação ao verbo, por isso são retos. Você não precisa saber isso para fazer prova, não. Eu só estou explicando o nome, mas não se preocupe em memorizar isso, não. Já os oblíquos, então, você tem os retos, que são sujeitos, que se posicionam verticalmente em relação ao verbo, e os oblíquos, que são complementos. Então, olha que interessante. Os oblíquos, eles são chamados assim, oblíquos, porque eles se posicionam de maneira oblíqua. Eles ficam para lá do verbo. Eles funcionam como complementos do verbo. Veja aí a tabelinha de pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos, que são aqueles que são complementos, eles se subdividem em 2 blocos, tá? Então, nós temos aí os átonos, que são chamados átonos
porque eles têm pronúncia fraca, são pronunciados sem força. E os tônicos, que são chamados tônicos, porque tem pronúncia forte. Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, enfim. Agora um detalhe importante, leia comigo. Os pronomes ele, nós, vós e eles, quando oblíquos, sempre preposicionados. O que eu quero dizer com isso? Se você perceber, olha, esses pronomes ele, ela, nós, vós, eles e elas, que estão aqui na coluna dos tônicos, eles também podem ser retos. Eles também apareceram aqui, ó, ele, nós, vós, eles ou elas. Então, como é que eu vou saber se é tônico, se é oblíquo tônico ou se é reto? Esses pronomes, eles podem ser oblíquos se eles vierem preposicionados. Eles normalmente são retos. Mas quando eles vêm como complementos, eles têm que vir com preposição. Então, vou repetir. Normalmente, eles são pronomes retos, ele, ela, nós, vós. Eles normalmente são sujeitos. Mas eles também podem ser complementos, eles também podem ser oblíquos, só que sempre preposicionados. Por isso que eu quero que você grife isso daí, olha. Quando oblíquos, ou seja, quando complementos, sempre preposicionados. Calma que eu vou organizar a sua mente. Bom, primeiro, você tem que entender o seguinte. Os pronomes retos recebem esse nome, retos, porque funcionam normalmente como sujeitos do verbo. Por isso são chamados de retos. Eles se posicionam de forma reta, vertical, em relação ao verbo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma frase: o menino leu o livro. Se o CESP me propuser que eu substitua um menino, se disser assim, eu quero substituir um menino por um pronome, que pronome eu vou usar? Ora, menino é sujeito do verbo ler, tudo bem? Então, quando você precisa substituir sujeito, você tem que usar pronome reto. Então, na hora de substituir sujeito, reto. Aí você vai dizer, ele leu o livro. Então, ele substituindo o menino. Por que eu usei ele? Porque o pronome reto é que deve ocupar a função de sujeito. Tudo bem? Agora, se eu quiser substituir o complemento por um pronome, como assim um complemento? O complemento é o objeto. Então, daqui a pouquinho nós vamos revisar isso no nosso curso. Você vai relembrar comigo o objeto direto, o objeto indireto, mas por hora você precisa saber o básico. Complementos são os objetos direto ou indireto. Relembrando, objeto direto é aquele complemento do verbo sem preposição. Então, isso aqui é objeto direto. Então, ele vem sem preposição, tudo bem? Então, objeto direto. Por quê? Sem preposição. Na hora de substituir um complemento, um objeto por um pronome, você vai usar o pronome o. Você não pode usar o pronome ele. Sabe por quê? Volte àquilo que você anotou. Esses pronomes ele, ela, nós, vós, eles e elas, eles só podem ser oblíquos, complementos, se preposicionados. Por isso que está errado dizer eu vi ela, né? Quem fala assim não está falando errado. Eu vi ela ou eu amo ele, não é assim? Por que está errado? Porque você está usando um ele e ela sem preposição. Você só pode se vier com preposição, entendeu? Então, nesse caso, você não vai usar ele, você vai usar o pronome o. O menino leu o. O pronome o, ele substitui complemento, ele é um pronome oblíquo. Pronome oblíquo recebe esse nome oblíquo porque substitui complemento. Você não pode, então, dizer eu vi ela, eu amo ele. Só pode usar esses pronomes como complementos com preposição. Por exemplo, você pode dizer encontrei-me com ela, falei para ele. Aí você pode, porque você usou a preposição com ela, para ele.
Entendido? Tá. Agora eu vou trazer aqui, mostrar a você um fluxograma, um diagrama, um mapa mental para você pensar e resolver essas questões do CESP de pronomes. Então, observe o mapa mental, depois eu dou exemplos para você. Vamos lá. Então, é assim que eu quero você raciocinando diante da questão. Você está estudando pronomes pessoais, que são aqueles que se referem à pessoa, tá bem? Tá. Se você tiver uma questão em que a banca esteja pedindo para você substituir um sujeito por um pronome, você vai usar um pronome reto. Isso você já viu no exemplo. Olha aqui, o menino leu o livro. Você não tinha que substituir o sujeito por um pronome? Você usou o pronome ele. Ele leu o livro. Tudo bem? Tá. Então, toda vez que você quiser substituir um sujeito, você vai usar um pronome reto. Se você quiser substituir um complemento, então é muito simples, complemento do verbo, é aquele que completa o verbo. Aí, se tiver que substituir complemento, você vai pensar da seguinte maneira, atenção às dicas. Veja, se for um complemento sem preposição, que é o chamado objeto direto é aquele que vem sem preposição, é o complemento do verbo sem preposição. Então, se você tiver que substituir um complemento do verbo sem preposição, você vai usar o, a, os, as. Foi o exemplo que você viu. Ele leu o livro, o menino leu o livro. Ali, eu queria substituir o objeto direto, um complemento sem preposição, por um pronome. Qual foi o pronome que eu usei? O. Vou dar mais um exemplo. Se eu digo assim, a menina respeita as regras. Se eu quiser substituir a menina sujeito por um pronome, eu vou usar ela. Ela respeita. Se eu quiser substituir um objeto por um pronome, veja, este não é um objeto direto, um objeto sem preposição. Então, você vai usar o pronome as. A menina respeita as. Para substituir objeto direto, então, você usa os pronomes o, a, os, as. Então, não é nada demais, você só tem que saber que objeto direto é o complemento sem preposição do verbo. Mas se o complemento vier com preposição, aí você vai ter duas opções. Atenção! Se o objeto que você for substituir for um objeto indireto é aquele objeto que tem preposição. Aí você vai poder fazer duas coisas, veja. Aí você tem duas opções, sempre. A primeira é usar os pronomes lhe ou lhes, dependendo, né, se for singular ou plural. E a segunda é usar os tônicos, a ele, a ela, a eles, a elas, que você já aprendeu. Esses pronomes oblíquos tônicos, eles podem ser usados sempre, desde que venham com preposição, não é? Então, eles podem ser usados desde que preposicionados. Aí tanto faz. Você pode usar o lhe ou a ele, a ela, a eles, a elas. Quer exemplo? Vou colocar para você. Veja. Então, digamos que eu tenho um exemplo assim. Meus pais obedeceram ao regulamento. Eu quero substituir meus pais, que é sujeito, por um pronome. Então, eu quero colocar aí um pronome. Qual é o pronome que eu coloco no lugar do sujeito? Eles. Eles obedeceram ao regulamento, não é assim? Agora, se eu quiser substituir o objeto, o complemento, por um pronome, qual eu usarei? Ao regulamento é o objeto indireto, não é mesmo? É o objeto com preposição. Para substituir o objeto indireto, eu posso duas coisas. Quais são? Eu posso dizer obedeceram-lhe ou eu posso dizer obedeceram a ele. Eu posso usar um átono, lhe, ou eu posso usar um tônico preposicionado. Tanto faz. Entendeu? Isso
é o que chamamos em prova de reescritura. Então, quando você troca uma expressão por um pronome, você está reescrevendo a frase. São aquelas questões em que o CESP diz assim, veja, na frase, meus pais obedeceram ao regulamento. A troca de meus pais por eles não ensejaria erro gramatical ou alteração semântica. A assertiva está certa, tanto faz. E se a banca perguntar a troca de ao regulamento por lhe ou a ele vai gerar erro gramatical ou mudança de sentido? Nenhuma. Nenhuma. Tanto faz dizer lhe ou a ele. Entendido? Tá bom? E para fechar, então você está aprendendo o quê? Você está aprendendo a substituir expressões do texto por pronomes, pronomes pessoais. Você já sabe usar ele, ela, eles, elas. Você já sabe usar o ou, lhe. Já sabe que ele e ela ou funcionam como sujeito ou podem vir como complemento, mas com preposição. Por isso você não pode dizer eu amo ele, eu vi ela, né? E agora, só para fechar, umas dicas. Veja lá. Toda vez que você for colocar um pronome, um desses pronomes, olha, o a, ou os plurais, ou as as, com verbos terminados em RSZ, toda vez que você fizer a junção de verbos terminados em RSZ, mais esses pronomes, o a, ou as, olha o que vai acontecer. Vai cair o R e você vai acrescentar o L. Exemplo, dar mais o. Aí você vai unir o dar mais o. Aí o que vai acontecer? Cai o R, acrescenta-se L. Aí o resultado vai ser dá-lo. Isso vai ocorrer, então, se os verbos terminarem em R, S ou Z. Mais um exemplo. Felicitamos mais a. O verbo termina em S, não é? E o pronome que vem é o pronome a. Então, olha o que vai acontecer. Cai o S do verbo, acrescenta-se L. Felicitamo lá. Mesma história, olha. Tu pões o livro. O verbo termina em S. E na sequência vem o pronome o. Olha o que vai acontecer. Tu põe-lo. Fica estranho, né? Tu põe-lo na escola. Mas está certo. É importante, então, você memorizar. Toda vez que os verbos terminarem em R, S ou Z e vier um desses pronomes, somente eles, o a ou as, cai o R, cai o S, cai o Z, acrescenta-se L. E a segunda e última dica, então você está aprendendo as dicas de quando o pronome vem depois do verbo, que é a chamada ênclise, que você vai ver na próxima aula. Então toda vez que o pronome vem depois do verbo, são duas alterações que podem ocorrer. A primeira você já viu, RSZ. E a segunda é aqui, olha, quando o verbo termina em M, ão ou oin, e na sequência vier um desses pronomes, o a, ou as, não vai cair nada, você vai acrescentar o N, noná, nos, nas. Exemplo, mandaram mais o, mandaram no. Você acrescentou o N. Olha, o verbo termina em oin, ó, som nasal. Você vai acrescentar o N, põe no. Entendeu? É o que se chama de som nasal. Então fica aí a dica. Se o verbo terminar em som nasal, M, ão, oin, e vier um desses pronomes, o a ou as, você vai acrescentar o N. No dia a dia você já faz isso, né? No dia a dia você não fala, olha, eu vou estudar a. Né? Você fala, eu vou estudá-la. Você não fala assim, olha, mandaram o. Você fala, mandaram no, né? Então, você já até fala corretamente, só que precisa agora entender por quê. Tudo bem? O que você acabou de estudar? Uso dos pronomes pessoais. Você está aprendendo a usar os pronomes reto, pronome oblíquo. Mas para irmos às questões do CESP, você precisa de mais um assunto. E os dois depois vão vir nas questões. O assunto que já vimos e o assunto que virá. O assunto que virá é colocação pronominal. No próximo bloco você vai entender por que tanto faz dizer ele me viu na escola, como dizer ele viu-me na escola. Tanto faz, sabia? As duas estão certas. Como é que você falaria no dia a dia isso? Você diria, ele me viu na escola, né? A tendência do falante
é essa, é falar, colocar o pronome antes do verbo. Sou a melhor, né? Ele me viu na escola. Mas saiba que tanto faz. Ele me viu ou ele viu-me. Eu vou mostrar isso a você no próximo bloco de uma maneira bem simples e objetiva para você fazer prova. Já volto com mais curso para você. Até já.